Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Metrópolis de sexta-feira no ar e no clima das comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Um grande evento no Teatro Municipal de São Paulo que reuniu artistas discutindo o Brasil que éramos e o que queríamos ser. 100 anos depois, estamos aqui para repensar o que foi esse momento na história da arte brasileira e também entender suas contradições e o legado deixado para nós. O Metrópolis de hoje está plural e inquieto como o pensamento modernista. De carona com os modernistas, vamos falar da exposição Semana de Arte Mundana, uma reflexão sobre os desafios climáticos no planeta. O artivista mundano conversa comigo ao vivo. E tem uma programação variada para celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 no estado de São Paulo. A gente te conta alguns destaques. Pela primeira vez, mais de 300 documentos reunidos numa mesma exposição para revelar o que pensavam os modernistas de 22. O que separa os pensadores de ontem e os atuais na nossa Semana de 2022? Fabrício é co-curador da exposição Era Uma Vez um Moderno, aqui em cartaz no Centro Cultural Fiesp. E uma curiosidade é que vocês falam de 1910 a 1940. O recorte dessa exposição é um recorte que ele parte de 1910, porque nesse momento foi a primeira vez, no entendimento da curadoria, que se tem uma exposição de arte efetivamente moderna no país, com uma artista pouquíssimo conhecida, chamada Emma Voss, uma artista alemã, que veio para o Brasil e não se tem muita notícia dela. O que se tem é um autorretrato que se encontra hoje na Pinacoteca do Estado. Essas cartas mostram para a gente que o movimento modernista como um todo, ele não é um movimento uníssono, ele não é um movimento que diz uma coisa só. Existem vários artistas, várias correntes de pensamento, essas correntes elas estão sempre em conflito e é isso que vai construindo o modernismo, não a partir da semana, mas a partir justamente desses movimentos e dessas conversas. O próprio Mário de Andrade, numa conferência em 1942, ele diz que o modernismo ele é um ponto de partida, ele é um lugar para se pensar o futuro, para se pensar o país, para se pensar algo que seja digno, igualitário e que possa, transformar e trazer e fazer com que o país ele tenha efetivamente um lugar dentro do cenário mundial. Tanto o Mário de Andrade quanto outros intelectuais dessa época, eles já tinham visto que o Brasil ele era uma multiplicidade de nações, de povos, de conhecimentos. E o Mário, principalmente, ele tem uma viagem que ele faz, duas viagens que ele faz na década de 20, na década de 30, para o norte e nordeste do país, em que ele começa a recolher esses objetos. E ele diz que é preciso estudar o Brasil profundamente, o Brasil profundo. Aqui a Anitta está representando, ela está retratando um imigrante italiano, sem dinheiro, que pediu para ser retratado, para que ele pudesse ganhar um dinheiro em cima disso. E ela diz, posteriormente, que ela entendeu esse imigrante com um olhar muito desesperado. E é justamente isso que ela tenta colocar aqui nesse quadro. É em cima dele que o Monteiro Lobato faz aquela crítica feroz sobre a arte moderna, paranoia ou mistificação. E é justamente quando os modernistas entendem que para que eles tenham efetivamente um lugar dentro do cenário artístico e da arte moderna no Brasil, eles precisam se juntar e poder causar um frisson, digamos assim, nessa sociedade que era muito provinciana, muito conservadora. O discurso foi longo
e gloriosamente interrompido por muitas vaias. Mas, entre outras coisas, eu dizia: queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminé de fábricas, sangue, velocidade, sonho na nossa arte. A Semana de 22 ela foi bancada pela elite, né, paulista, né, do café, e os artistas eram bastante abastados, né, de famílias ricas, né, eles tinham a oportunidade de viajar para o exterior para ter acesso às vanguardas, e a gente entende essa Semana de 22 como um jogo de poder também, né, que a cultura é poder, e essa narrativa do moderno tem muita influência política. Para além da Semana de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, um marco tão importante, a gente tem pelo Brasil, e nesse momento, muita efervescência, outros modernismos. Antes de 22 já tinha modernismo no Brasil, tanto na música quanto na literatura, né? Por exemplo, né, do pré-modernismo, né? E aí que eu gosto de ter o meu viés, que eu falo muito das pessoas negras, que muitas vezes não são lembradas, por exemplo, Lima Barreto, ou o próprio Pixinguinha, né? Pixinguinha como músico, né? Em 19 ele vai para a França, e a música dele, sim, com os batutas, les batutas, são modernos. Outro exemplo que eu gosto também, que é Manuel Zamor, é um pintor baiano, pouco estudado, pouco citado, e que foi morar na França, participou dos ateliês, junto com Monet, com todos os pintores, né, modernos, raiz. A cultura popular para os modernistas era inspiração ou a gente tinha a apropriação? Sem dúvida, apropriação, porque ali os signos são esvaziados dos seus significados originais. E, a partir disso, a gente vê uma representação, por exemplo, da Negra, da Tarsila, né, que é bastante citada também, que ela mostra uma mulher, né, a negra, como um tipo, animaliza a pessoa, né, é muito deformado, e quando ela vai se pintar, ela não se pinta daquele jeito. Então, um pequeno exemplo, né? Não é para cancelar a Tarsila também, ela tem uma importância incontornável para a arte. Quadro icônico de 1928, o Abapuru quer dizer em tupi-guarani o antropófago. A obra inspirou Oswald de Andrade a criar o movimento antropofágico e o manifesto clamando por uma arte brasileira original que também devora outras culturas num ritual constante de transformação. Michel Senacete, artista visual, poeta, Manifesto Antropofágico 2022. Só a natureza nos une, destruindo as ideias de Gobineau. Só a diversidade nos explica, expressão universal da vida. Desmascarada já toda a pseudociência da frenologia, estamos cansadas do penar, esse ritual costumeiro imposto pelo serviço quase de graça, pois roubaram-me e chamam-me usurpador, em querer mais do que se oferece aos menines de minha cor. E traíram a si mesmos e a arte brasileira. E nessa missão de tirar do mais inteligente gesto da artesã a genialidade natural, empurraram-nos numa arte pálida como o grito de um esclerosado, e não ouviu-se nada. Decretamos o fim do luso-boto, pois ele mentiu e manipulou. Não há mais espaço para fantasias de homens funestos. Ora, fez-se concessões demais nas terras de minhas avós. Não por contrato, e sim violência, a única língua civilizatória da propriedade privada, pública, que é do público nesse espaço cheio de restrições, restringindo corpos, os querendo prisões, contra todos os chucros e suas mentes blindadas pela negação, o estereótipo que é velho e tá normal? A gente continua mergulhando nos ecos da Semana de 22 ou nos ecos dos modernismos no Brasil. É hora de falar de música com o rapper Murica, que tá aqui com a gente. Salve, salve, salve! Kung Fu de rua, disciplina pura. Yeah!
pancada na cuca, essa é pra quem pula no meio da chuva, cada um na sua, respeita a loucura alheia. Eu nem sabia o que era ainda, né? Semana de 22, ou modernismo, ou isso tudo. Quando eu conheci essas obras, assim, estudando, alguns professores meus da rede pública também, que me falaram, olha, isso tem a ver com você, Murilo. Essa música que você gosta é desse pessoal aqui, ó, Tropicália. Esse pessoal da Tropicália aqui, eles acharam legal essa semana de arte aqui e tal. Então, assim, essas coisas que mudaram minha vida, assim, que influenciam o meu trabalho até hoje, assim. SP, vou aí pra me inspirar, pra te ver correr, pra me libertar, só deixa eu fluir, sem forçar, vai acontecer, se acinzentar, vou te colorir. Como é que são as suas misturas sonoras? Eu estou no rap, assim, no hip hop por causa da palavra, assim. Então minha paixão é a palavra. Então as músicas brasileiras, nossa língua é um trunfo. O rap também, o hip hop, né, tem isso. Da cultura da mixagem, da colagem, do recorte, né, tanto dos instrumentais com samples, com as batidas, quanto com o visual. Então essa mistura vem do samba, assim, da música brasileira, do que eu gosto de ouvir. Sou tudo e sou nada, entidade de corpo fechado. Brasília, Brasília, você tem aquela ideia do avião? Você está aí transitando nas artes visuais, né? Você também colocou o seu um parangolé na rua, não? Quando eu vi a primeira vez, eu vi na capa do livro do Caetano Veloso, assim, do Verdade Tropical. Eu falei, caramba, o Caetano tá de capa, parece um super-herói brasileiro, assim. Aí depois eu fui pesquisar, assim, eu falei, caramba, Hélio Oiticica, foi esse cara, né, seja marginal, seja herói. Aí lembrei desses estudos, falei, cara, eu acho que eu vou pôr uma capa, vou ser esse metido a besta, assim, que vou botar uma capa e, sabe, e fazer minha música, assim. O Pantanal em chamas, povo zumbi, só há um jeito de ficar imune, um dia por vez, maloqueiragem, guerrilha urbana. E aí esse EP seu que chegou no ano passado, O Que Restou da Marginália. Então a Tropicália, a antropofagia, o hip hop, o Brasil. Então aí nesse EP... O Que Restou da Marginália. Eu chamei pessoas para participarem que eu me identifico, assim. Então eu dei um salve no Vietnã, que é de São Paulo. Dei um salve no Daniel Shadow, que é do Rio. Dei um salve no Davizeira, que é da Bahia, e dei um salve no Vitor Xamã, que é do Norte. E eu pensei, poxa, esses caras estão fazendo um som que eu ainda acredito ser a margem do que pode agradar ou não, a margem do que pode vender ou não, a margem de tantas coisas, assim, sabe? Então eu falei, é o que restou da marginália, assim. Isso é revolução. Que demais, foi um panorama, um mergulho aí para a gente entender reflexos, influências, contradições da Semana de Arte Moderna. E a gente segue, é claro, falando ainda desse assunto aqui no Metrópolis, porque tem muita programação, né, gente? E a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por exemplo, tem mais de 80 atrações programadas para celebrar esse centenário, o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Um dos destaques é conhecer o acervo 134 obras, sim, no acervo, né? 134 obras de artistas modernistas que estão reunidos numa exposição na Pinacoteca. Olha só, uma boa oportunidade para ver de pertinho pinturas de Tarsila do Amaral, Lazar Segal, Di Cavalcante. Olha aí, que tal? E tem mais, vamos falar de mais programação? Na fachada do Palácio dos Bandeirantes, o Estúdio Bijari vai fazer uma série de projeções mapeadas entre domingo e quinta-feira. Mais novidade? A Casa Mário de Andrade está sendo ampliada e vai ser entregue ao público até o fim deste ano. Eu adoro, é um espaço de cultura muito importante para a cidade. Bom, programação cultural extensa, né? Tem exposição no Memorial da América Latina também, no Museu Catavento, no Museu Afro Brasil e todos os detalhes estão no site e nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Vamos aproveitar. E ainda hoje a gente vai falar ainda um pouquinho mais da programação cultural preparada para esse centenário de 22. E no próximo bloco a gente recebe também no nosso sofá o artista Mundano, que está com uma exposição nova em São Paulo, que promete causar ali muitas reflexões profundas aos visitantes. Ninguém para o batuque toca com 25
Eu estou aqui desenvolvendo com diversos tons de cinzas da floresta, cada uma coletada em uma parte do país, criando tinta, mas também não só tinta. Por exemplo, isso aqui é uma escultura com as cinzas da Amazônia. Metrópolis de volta e a gente continua no clima do centenário da Semana de Arte Moderna de 22, mas agora, digamos assim, com um representante da atual geração de artistas visuais, ou como ele prefere ser chamado, artivista. Eu estou falando do Mundano, que está aqui ao meu lado, e é sempre um prazer a gente poder receber um convidado presencialmente no Metrópolis. Tudo bem, Mundano? Tudo bem, prazer é meu aqui nessa retomada, muito legal ser um desses representantes aqui, obrigado. Que legal. Olha, o Mundano está aqui porque ele abre amanhã, aqui em São Paulo, a sua exposição Semana de Arte Mundana. Fez até uma brincadeirinha ali com o cartaz da Semana de 22. Olha, o Mundano dos muros, dos murais, das empenas de prédios de São Paulo, ele foi para as galerias de arte e volta. Esse trânsito é constante, né, Mundano? E é por isso que a gente está aqui, para falar dessa exposição e para falar um pouco do processo criativo dele. Vou começar já entrando um pouco ali no seu ateliê, no seu processo. Pode ser? Bora. Vamos lá. Eu saio de São Paulo, viajo 10 mil quilômetros pelo bioma da Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, coletando as cinzas da floresta, para ir colocando um aglutinante, essa cinza, essa floresta em pó, virar meu pigmento para pintar uma obra de 1.000 metros quadrados no coração de São Paulo, que é uma releitura do Lavrador de Café de Portinari, pintada 87 anos depois usando as cinzas da floresta. Ela já foi coletada e peneirada, então ela é a floresta em pó. Não são só árvores, são bichos, animais, pássaros, ninhos. É o que sobra, a gente também, tudo vira cinza, né? Pois é, Mundano, olha só, nosso artivista aqui fazendo a gente pensar em todo esse desequilíbrio ambiental que a gente está vivendo e a situação que a gente está vivendo nos nossos biomas, os biomas brasileiros. Agora é interessante que você faz desse lugar aí da tragédia, você retira desses lugares de tragédias do Brasil material para a arte. Sim, eu acho que é isso, né? A ideia é trazer essa floresta em pó para as pessoas sentirem, né? Da floresta em pó, fazer um grito para uma floresta em pé. Eu acho que é isso que é esse modernismo que a gente precisa, né? Então, é inconformado de ver todos os dias floresta amazônica queimando, vazamento de óleo no Nordeste, lama de Brumadinho, todos esses problemas, desastres, crimes ambientais que acontecem dessa ganância humana, né? Então, eu acho que transformar isso em arte é muito pertinente nesse momento. Na sua exposição tem muitas obras que utilizam esses materiais, todas as obras, algumas delas? Sim, eu uso esses resíduos de crimes ambientais, né? A lama tóxica, o óleo e as cinzas da floresta, mas também outros resíduos do nosso cotidiano, né? Embalagens, plásticos, né? Que foram transformados ali em gritos, né? Acho que o planeta Terra está pedindo socorro. A gente vive, né, esse momento de desafios locais e globais gigantescos, né? Então, eu acredito aí que a arte também nessa retomada precisa aí de uma ruptura. A gente tem que se entender o modernismo, refletir do passado para entender o presente, mas a gente precisa repensar esse futuro, né? Claro. O modernismo é também esse movimento, mas esse lugar e essa reflexão de pensar o Brasil. A gente precisa pensar o Brasil. Quais são as nossas influências? O que a gente quer transformar? E a gente está vendo agora imagens da exposição do Mundano. Exposição que é uma instalação. São instalações, né? As obras estão ali e está tudo muito conectado. Conta pra gente um pouco desse processo. O que é? A gente viu uma porteirinha ali sendo aberta. Você está chamando a gente para um mundo ali? Isso, acho que a ideia é que o público possa ter uma experiência, né? Sentir um pouquinho desse lugar que está, às vezes, distante dos centros urbanos. Essa porteira aberta é tipo a boiada aberta passando. A gente fez uma grama ali como se fosse um pasto, esse gado, essa massificação da gente entrar ali e poder sentir e refletir sobre diversas vozes, né? Inclusive, durante a exposição vão ter poemas, né, poesias
que a curadora Mel Duarte juntou uma galera de peso lá que vai ajudar a conduzir o pensamento das pessoas, né? Tem a curadoria do Enivo, do Denilson Baniwa. Então, é um pouco até como o Denilson falou, né? Em vez só da gente falar do modernismo, porque a gente não repensar os impactos da modernidade. Então, é um pouco disso que eu convido o público a visitar lá em São Paulo e refletir sobre esses desafios de hoje. A gente está vendo ali que a gente tem telas suas, mas tem também esculturas, né? Sim, tem instalações. Quantas obras estão envolvidas aí? Olha, Mundano? são 65 obras que vêm desde de rascunhos e materiais que eu usei para pintar essa empena do Brigadista da Floresta, mas também tem ali esculturas que são as séries Resistências de Punhos, todos feitos com resíduos. Tem telas, tem releitura da Anita Malfatti, que aí é uma peça essencial aí no modernismo, e mistura um pouco de tudo. Tem o Monet das ninféias, que virou o Rio Paraupeba de Brumadinho, enfim, é uma grande miscigenação aí dessa nossa cultura, mas olhando para o nosso futuro, né? E uma das obras lá diz assim: parem de roubar nosso futuro. Parem de roubar nosso futuro. Você está vendo aí no ar agora algumas releituras que o Mundano faz de obras, né, de obras ali que a gente conhece em todos os livros, que a gente quer ver. E aí agora uma outra série que também... Essa está na exposição ou não? Sim, sim. Olha. Ela entra... Então você vê aí o tronco de árvore viraram pedaços de carne, falando do nosso consumo, né, falando do clima, reutilizando, por exemplo, esse é uma ampulheta feita com o próprio pincel ali que eu usei para pintar. O último pau-brasil, que a gente está derrubando o próprio Brasil. Então, é uma forma aí de trazer também essa experiência que eu tive nessa expedição de conhecer o Brasil que eu desconhecia e trazer um pouquinho para dentro. E tomara que isso possa aí reverberar e que as pessoas reflitam e mudem os seus hábitos, que é disso que a gente tem que fazer. Mudança, uma grande ruptura que a gente precisa, inclusive, na arte. Uma mudança que tem que envolver muita gente, todo mundo. A mudança é coletiva agora. E eu sei, porque você acabou de me contar antes do ar aqui, gente, que você também distribuiu para outros 100 artistas esses resíduos. E também tem artista criando, a partir dessa expedição, a partir dessa experiência de olhar para esse resíduo e de fazer a transformação. Vai sair coisa boa, eu acho. Sim, então geniais. É os Cinzas da Floresta, né? E a ideia é justo isso. Eu podia guardar e falar, eu coletei as cinzas, eu pintei essa obra. Mas para que guardar consigo algo que a gente pode criar mais impacto? Então, desde o começo, eu queria distribuir essas cinzas. Então, eu fiz kits, mais de 100 artistas já receberam, a gente quer produzir mais e está saindo obras poderosas. Então, levando a outros artistas sentirem a floresta em pó, entender esse pigmento das cinzas, que na verdade é o pigmento mais antigo da humanidade, né? Que a gente os homens das cavernas, as mulheres usavam. Então, assim, é toda essa antropofagia pura mesmo, né? E porque a gente é a floresta. Então... A gente é a floresta. A gente é a floresta e é muito triste quando você fala justamente essa frase e a gente vê imagens como essa, da floresta queimando, dos nossos biomas, e tem resíduos de não só um bioma brasileiro, né? Tem Amazônia, tem Pantanal. Mata Atlântica, Cerrado. Eu não consegui ir para Caatinga, o Pampa, não deu para visitar todos os biomas do país, mas todos os biomas queimam. Eu, inclusive, conversei com cientistas, estudei, né? Foi uma coisa de mergulhar mesmo nesse universo, até para sentir essa dor, tentar passar. E é impressionante, eu aprendi a olhar o satélite e todos os dias, né? São 24 árvores por segundo. Então faz as contas, no tempo que a gente está falando aqui foram centenas de milhares de árvores derrubadas. Esse é o ritmo do desmatamento e é um ritmo invisível. E está desregulando o planeta. A gente acabou de ver enchente na Bahia, Minas Gerais, aí tinha chuva de poeira. Está tudo interligado. Então, eu como ativista, eu não estou defendendo a natureza. Eu sou a própria natureza e estou me defendendo. Então, acho que o que eu convido vocês é que a gente entenda isso, né? Que a gente é a natureza. Então, a brincadeira aí do Semana de Arte Mundana, que tem ali o pôster do Di Cavalcanti crescendo ali, aquela plantinha, a brincadeira foi justamente isso, né? 100 anos depois, essa árvore cresceu, deu frutos, enraizou, mas acho que a gente está num momento aí de ruptura, porque a gente tem desafios gigantescos. A gente vai precisar de todo mundo. Vamos precisar de todo mundo, ó. Foi até letra de música agora. Mundano, que bom que você está aqui com a gente. Obrigado, Didi. E que bom que a sua arte está aqui para a gente pensar, refletir e mudar o mundo. Eu quero mudar, e você? Obrigada. Obrigado.
Exposição tá lá, hein? Não percam. No próximo bloco, a gente vai falar da série documental, tá? Uma série documental sobre a Semana de 22 que a TV Cultura está exibindo ao longo da programação. Você já viu? Te conto tudo daqui a pouco. Tchau, tchau. O modernista Oswald de Andrade publicaria seu Manifesto Antropófago, de 1928. Nele, Oswald exalta a grandeza de nossa cultura e nos incita a devorar as outras, como canibais tupinambá, que foram devorados pelos franceses na festa brasileira em Rouen. Como dizia Oswald... O palco de uma das manifestações mais importantes da arte brasileira não poderia, é claro, ficar de fora da festa do centenário da Semana de Arte Moderna. O Teatro Municipal de São Paulo está com uma programação especial de concertos, saraus, espetáculos teatrais e shows. O Balé da Cidade de São Paulo se apresenta entre os dias 16 e 27 de fevereiro, com uma estreia no programa. Olha que beleza. Já a Praça das Artes vai se transformar no espaço do improviso, com apresentações de dança, poesia e até discotecagem. É na terça-feira, a partir das 19h, sob o comando do MC Max B.O. E a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo faz uma homenagem ao compositor e maestro Heitor Villa-Lobos, que se apresentou no Teatro Municipal de São Paulo na Semana de 22 e foi vaiado pelo público. A programação completa tá muito legal, tá no site do Teatro Municipal. Corre lá para conferir. A gente aqui no Metrópolis também preparou uma série de programas especiais sobre os desdobramentos da Semana de 22 para a cultura brasileira. São 4 programas, tá? A partir de segunda-feira, às 7h20 da noite. Não perca! E estreou hoje, ao longo da programação da TV Cultura, uma série inédita de 22 mini-documentários idealizada pelo jornalista Miguel de Almeida. Cada episódio aborda um tema relacionado à Semana de Arte Moderna. E são muito criativos. As histórias são narradas por nomes da cultura brasileira como Martinho da Vila, Paulo Miklos, Maria Adelaide Amaral. Então, é uma oportunidade também para a gente mergulhar na história da Semana de 22 na programação da TV Cultura. Ah, minha gente, acabou. Fiquem ligados, então, na gente, na programação do Metrópolis, na programação da TV Cultura. Eu encontro com vocês... quando, hein? Só depois, o meio de março, porque eu tô saindo de férias. Cunha Júnior tá de volta no próximo programa e a gente segue levando arte e cultura para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. De onde vem a brasilidade exaltada pela Semana de Arte Moderna? De nossa cultura indígena, canibal, tupinambá? No século XVI, os índios tupinambá habitavam parte da costa brasileira. Guerreiros eram vistos como um povo bravo. Viviam às turras com outras etnias, ligando por território e poder. Os vencidos eram escravizados e alguns iam para o sacrifício. Com toda delicadeza, os tupinambá eram canibais, antropofágicos, devoradores de outros. Portugueses e franceses não se intimidaram e mantiveram boas relações comerciais com eles. Em 1550, cerca de 50 tupinambá embarcaram para a França, o que talvez tenha sido a primeira missão cultural e comercial da história brasileira. Na cidade de Rouen, totalmente paramentados, fariam uma festa em homenagem aos monarcas franceses. O espetáculo teatral representava o cotidiano dos tupinambá: caça, guerra e festas. Nus, pintados de urucum, andavam entre os papagaios, saguis e macacos trazidos do Brasil. Com um cenário montado para simular guerras e apresentar rituais indígenas, a monarquia vibrou com a performance. O filósofo Michel de Montaigne escreveu sobre a encenação. Está em seu livro de ensaios e se chama Dos Canibais. Para Montaigne, não há nada de bárbaro ou de selvagem nessa nação. Séculos depois, o modernista Oswald de Andrade publicaria seu Manifesto Antropófago, de 1928.
Nele, Oswald exalta a grandeza de nossa cultura e nos incita a devorar as outras, como canibais tupinambá, que foram devorados pelos franceses na festa brasileira em Rouen. Como dizia Oswald, E aí, não vai me dizer que você ainda não está inscrito no canal do Metrópolis, né? Clique já no ícone vermelho e também no sininho, porque aí a gente te avisa quando entrar um vídeo novo. E claro, deixe seu like se você gostou do vídeo.